Sim. Tá? Muito bom dia a todos. Bom dia aqui novamente a todos os irmãos, também a quem nos vê online. Temos hoje mais um estudo. Hoje a cura de Enéas e a tipificação de tantos cristãos atuais. E a palavra encontra-se em Atos 9, de 32 a 35, do versículo 32 ao 35. E antes de começarmos, vamos fazer só uma curta oração para o Senhor nos ajudar a entender e a perceber a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, aqui vamos estudar esta palavra e, Pai, queremos que abras o entendimento, Senhor, a todos que a vão ouvir e que me ajudes também a passar a informação que Tu queres que seja passada. Tudo te agradecemos, pedimos, entregamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos passar à leitura e, como eu disse, está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32 até ao 35. Vamos ler, então. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amém? Amém. Amém. Então, irmãos, é uma palavra simples, não é? Aparentemente simples, em que vemos que, assim, logo à primeira vista, quem lê percebe que Pedro, não é? Tinha o poder do Espírito Santo que estava com ele. No Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e Pedro ficou realmente com o poder de cura. Não acontece por acaso. Estas coisas não são assim porque é aquele homem que aparece que recebe o Espírito Santo dessa forma. Não, tem toda uma razão. Nós sabemos e vemos isso, que Pedro e João, onde passavam, reabilitavam muita gente que tinha problemas gravíssimos, mas é engraçado que até numa cura eles dizem, ou também a uma pessoa que também não andava, e dizem: olha para nós, não é? É engraçado, eu lembro-me sempre disso, porque olha para nós, nós não temos essa audácia de dizer às pessoas olha para nós, não é? Olha para Jesus. Mas eles já eram um comportamento já tão santificado que tem o olha para nós, por intermédio de Jesus eles curam, mas é o comportamento já de um cristão verdadeiro, com uma fé incomensurável. Então o Pedro recebeu tudo isso e fazia estas curas, mas sem equívocos, claro, porque é um olha para nós, porque nós somos moldados à imagem de Jesus Cristo, não é? E para isso é preciso ter o comportamento e a fé requerida, por intermédio de Jesus Cristo, poder-se fazer estas curas. E Pedro fazia estas curas, não é? Por intermédio do poder do Espírito Santo que lhe foi conferido, ele fazia isto. Mas hoje vamos ver, como vemos, ou como eu tento trazer sempre, o que está por trás, o que podemos aprender mais de uma simples passagem como esta. Mas, antes disso, vamos ver aqui uma coisa. Quando entramos numa igreja, qualquer outro lugar onde esteja concentrado um grupo de pessoas envolvidas com a obra de Deus, não é? Como o Enéas, pertencia ali também alguém que pertencia a Deus. Em geral, nos deparamos com diversos tipos de consciência e padrões espirituais. Nem toda a gente nas igrejas estão iguais no mesmo nível espiritual. Há pessoas que estão a começar, há pessoas que já estão a meio e há pessoas que já
estão muito santificadas, já têm um processo de santificação muito alto. Nem sempre tem a ver com o tempo, tem a ver com, às vezes, a fé, a verdade, mas dentro da igreja vemos realmente pessoas muito diferentes. Encontramos pessoas alegres, trabalhadoras em todos os sentidos, que querem prestar serviço à igreja, e também pessoas desanimadas, cansadas, fracas espiritualmente, não é? Espiritualmente falando. Vemos de tudo. E nós que reunimos aqui já vimos isso tudo. Vemos muitas vezes pessoas mais animadas com a palavra, mais comprometidas, outras que estão mais desanimadas, outras que estão mais enfraquecidas, outras que por isto ou por aquilo decidem se afastar. Enfim, o dia a dia e a vida de uma igreja é mesmo assim. E há altos e baixos em toda a gente. Este texto que lemos fala a respeito destes dois tipos de pessoas, não é? E sobre isto aprenderemos hoje. A Bíblia é um livro para ser lido e compreendido de forma espiritual, e só conseguimos compreendê-la e traduzi-la quando permitimos ao Espírito Santo de Deus fazer parte de nós. Nesta passagem vemos o poder de Deus operando através de Pedro, o homem em cujo padrão de fé Deus concebeu firmar a sua mensagem. Ok? Então, mais uma vez eu digo, quando lemos a Escritura é simples de entender na superfície. Por trás tem sempre algo que o Espírito Santo tem para revelar. E este é um texto em que vamos ver simples e vamos ver que novidades temos para ver aqui. Muda, por favor. Primeiro vamos ao Pedro, já tínhamos falado um bocadinho ao bocado, mas vamos primeiro ao Pedro. Pedro e a sua autoridade ministerial. O versículo 32, relatado por Lucas em Atos, mostra Pedro viajando por toda a parte. Pedro era alguém que, desde que Jesus lhe deu a missão, não é? Pedro começou, como Paulo e como muitos outros discípulos, a pregar o Evangelho por toda a parte. Pedro aponta para o Evangelho de Cristo e sua autoridade. Nós vemos aqui alguém que está a fazer o que Jesus mandou fazer. Foi uma ordem, não foi um pedido, foi uma ordem. Vão e preguem o Evangelho. É uma ordem. Se nós somos cristãos, temos que entender que foi uma ordem. Jesus é o general, nós somos os soldados. E Jesus tem uma ordem. Se não o fizermos, não estamos a cumprir com uma ordem. Pedro sabia da imensa autoridade na qual estava constituído e que lhe possibilitava fazer qualquer coisa em nome de Jesus, conforme havia transcrito nas palavras de Jesus no apóstolo João. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Também o próprio Lucas, detalhando para a eternidade o envio dos 70 discípulos no seu capítulo 10 e versículo 19, transcreveu: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Então, irmãos, estas pessoas lidaram diretamente com Jesus, tinham uma fé brutal e porque sabiam, eles viram Jesus, eles viram ele ressuscitado. A fé deles era inabalável, eles deram a vida por isso. E sabendo e tendo essa fé, e Deus derramou o Espírito Santo de uma forma muito grande sobre eles, as línguas de fogo. Eles sabiam que podiam fazer tudo em nome de Jesus. Eles sabiam que podiam dizer: olha para nós. Porque eles eles conheciam o Senhor, eles receberam o Espírito Santo do Senhor, eles tinham a fé que daria a vida por Senhor. Então, a primeira coisa que vemos aqui é que o Evangelho pregado com autoridade é um fator gerador de milagres. Você precisa de compreender isto para trazer esta dimensão para a sua vida e para a vida das pessoas, do seu ciclo de relacionamentos. Isto é algo que falta muito à igreja atual, irmãos. Nós não temos a fé necessária para ter este poder, porque estamos, de certa forma, materializados demais no mundo de hoje em dia. Nós deixamos de ver o espiritual. Então, aqui na Europa, isto é uma coisa
infelizmente, é o cancro da Europa, e é por isso que a Europa vai sofrer muito com tudo que vai acontecer. Porque realmente a fé, eu costumo dizer que a gente está doente, a primeira coisa que o cristão deve fazer é dobrar os joelhos. Senhor, recorro a ti em primeiro lugar. Não, a gente parece que vai sempre o Senhor nenhum. Então vai primeiro ao médico, vai primeiro aqui, vai primeiro ali, e não querer. Primeiro acha que não é possível, parece que temos que ir recorrer ao mundo. E isso é um calcanhar daquilo brutal da igreja atual. É algo que nos limita imenso. E eu contra mim falo, não estou a falar de ninguém em específico, estou a falar da igreja. Nós somos igreja, não é? Então, a igreja dos cristãos hoje em dia está limitada na sua autoridade porque está materializada, está a pôr a parte material à frente da espiritual. Infelizmente é verdade, e temos que compreender isso e tentar ir invertendo isso e tentar ter mais fé no Senhor antes de termos no sistema. É verdade. Passa, por favor. Ora bem, isto já vimos. Pedro sabia disto, não é? Pedro sabia da autoridade que tinha e vai utilizá-la para dar uma grande demonstração de poder através da vida dele, e de todas esta passagem vemos isso. Da mesma forma, Deus quer utilizar a sabedoria e a sua fé para utilizá-lo em grande demonstração de poder através da sua passagem na vida terrena, para a vida eterna, no mais alto nível espiritual a ser atingido. Isto é o que Deus quer de nós. Isto é o que Deus quer de nós. Infelizmente, nós estamos aquém. Estamos aquém. Mas Deus não nos quer limitar em nada. Nós estamos-nos a limitar. Essa é a primeira coisa. Nós limitamos-nos a nível de fé, a nível de materialização, limitamos-nos, porque o poder do Espírito Santo não mudou. O nosso Deus era o mesmo do ontem, hoje, eternamente será. Então nós estamos limitados muitas vezes. Como eu digo, eu não estou a falar para ninguém em específico, eu estou a falar da igreja em geral, principalmente a igreja cristã que hoje reside no mundo ocidental, primeiro mundo. É uma igreja que dificilmente crê no poder total que pode ter através de Jesus Cristo. E tem medo. É uma igreja com medo do inimigo, com medo de pregar o Evangelho, com medo do pagão. Se começarmos assim, já estamos a limitar o resto. No versículo 32 deste capítulo, a palavra de Deus nos informa que Pedro foi visitar os santos na cidade de Lida. Esta cidade ficava no meio do caminho entre o Egito e a Babilónia e foi evangelizada pelo próprio Pedro anos antes. Compreenda, o Egito, o que é que significa o Egito na Bíblia? O Egito e a Babilónia, não é? O Egito tipifica escravidão e sofrimento do povo de Deus. A Babilónia simboliza pecado do mundo. Lida ficava no meio, entre a escravidão e o pecado. Esta é mais uma prova do poder de Deus. Em qualquer lugar Ele está presente, mesmo no meio ao fogo cruzado, o risco de sofrimento e de contaminação pelo pecado. Ou seja, seja onde for, seja na Babilónia, como nós vivemos hoje, na Babilónia, nós vivemos na Babilónia, seja no Egito, irmãos, isto é a primeira coisa para vermos o poder que o Pedro tinha. Esta é a primeira vertente do que nós podemos atingir. Temos de ser atrevidos e lutar para ministrar a palavra e converter os privados do amor de Deus. Irmãos, eu sempre digo isto. Às vezes temos que ser como um pouco até para o mundo loucos. Porque nós estamos a pregar uma palavra de loucura para aqueles que se perdem. E, infelizmente, muitos vão se perder. Então, mas temos que ter essa força. Vamos agora ver então o Enéas e a semente da paralisia. A paralisia. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curar-te. Levanta-te e arruma a tua cama. E ele levantou-se imediatamente.
Ora bem, na cidade de Lida, entre a Babilónia e o Egito, entre a escravidão e o pecado, entre a escravidão, ou seja, muitos estão presos, escravos de qualquer coisa, do pecado. Nesta cidade, Pedro encontrou um homem paralítico chamado Enéas, que o seu nome significa glorioso. Segundo a palavra de Deus, o outrora glorioso Enéas, que Pedro conhecia, deve ter trabalhado com ele inicialmente no trabalho de evangelização, já se encontrava paralítico há 8 anos. Assim como na vida de outros paralíticos conhecidos na palavra de Deus, ele também estava numa cama, moribundo, sujo, doente, dependendo de pessoas para carregar de um lado para o outro, sem perspectivas de vida. Paralisia, sempre na Bíblia, quer dizer alguém que está com a vida estagnada, parada, bloqueada. Está entre a escravidão e o pecado. É isso que significa sempre alguém paralítico na Bíblia. Nós não sabemos o que gerou a paralisia de Enéas, mas sabemos os resultados da doença. Estava numa cama, dependendo de tudo. Deus não nos chamou para ficar paralisados. Fomos cuidadosamente projetados para andar, correr, comunicar, desbravar. Toda a máquina humana foi desenhada para isso. Enéas paralítica numa cama representa um cristão paralisado, inerte e amorfo diante do que deveria ser a sua missão: pregar o Evangelho. É alguém que está com uma amarra de qualquer coisa que o prenda, um pecado, qualquer coisa que está a limitar a sua missão, está a limitar e deixa-o paralisado. Ele não estava a fazer o que lhe foi incumbido. E assim estava paralítico. E Deus utilizou o seu exemplo para nos mostrar como nós estamos se não estivermos a fazer isto. É como Enéas. Estamos como Enéas. Sem conseguir atuar, nem tampouco receber a promessa de salvação de Deus. Aqui Pedro representa o quê? A presença de Deus diante de toda a dificuldade, seja ela qual for, para nos livrar de todo o pecado e alçar nossas vidas a um nível espiritual superior ao das nossas capacidades físicas e intelectuais. Os resultados da paralisia. Vamos ver. É a paralisia que nos limita. Limita o poder que nós podemos ter a nível espiritual. Vamos pensar um pouco na situação de Enéas. O seu nome traduzido, sabemos, já vimos, é glorioso. E uma vez que nomes definiam uma posição social e condição espiritual, vemos isso que a Bíblia utiliza muito isso, entre outras coisas, percebemos Enéas como um homem ativo na cidade de Lida. Talvez um destaque entre os discípulos deixado por Pedro naquela cidade. No entanto, agora acamado, paralisado, sua estrutura física ia contra todos os projetos da sua vida. Uma pessoa paralisada por muito tempo, se não for bem cuidada, desenvolve feridas em virtude da falta de exercícios. Sabem que é assim? Paralisado na cama, começa a vir as feridas na cama. Eu já fui operado uma vez, passei algum tempo e comecei até a sofrer essas feridas. Terrível. Em virtude da falta de exercício. Da mesma forma, uma pessoa paralisada espiritualmente desenvolve feridas espirituais no seu corpo espiritual. Cuidado, irmãos. E se não forem tratadas com prudência e urgência, vão se tornar cada vez mais difíceis de ser curadas. A ferida fica mais profunda. Uma pessoa paralisada fica isolada da sociedade, pois não consegue estar em todos os lugares onde uma pessoa sadia possa estar. Reparem, a sociedade é má. Nós não queremos estar envolvidos na sociedade má. Mas nós temos que estar inseridos na sociedade para pregar o Evangelho. Porque é lá que estão os que nós queremos atingir. É lá. Ok? Então, nós temos que estar ativos. Da mesma forma, uma pessoa espiritualmente paralisada fica também isolada da presença de Deus, pois não consegue buscar a sua presença em todos os lugares. Reparem, irmãos, Deus quer nos dar o Espírito Santo para habitar em nós. Mas se nós estamos com amarras, paralisados espiritualmente, o Espírito Santo não pode estar a habitar em nós. Porque Ele é santo. E se nós estamos a consumir o pecado, ou
no pecado, a gente não pode esperar que o Espírito Santo esteja a habitar em nós. E sem o Espírito Santo, sem a luz da vida, a gente começa a morrer. Estas são pessoas que se sentem desanimadas, engolidas pelo mundo. Muitas vezes já nem oram, deixam de ler a Bíblia, deixam de pregar o Evangelho. Vão abaixo. Passa a ser secundário, terciário. O orar. Eu conheci pessoas que lutaram comigo no início do meu ministério. Foram desanimando, alguns desanimando. Chegaram ao ponto de me dizer: já não oro há meses. Eu fico: nem orar, irmão. Paralisia. Isto é real. Eu conheço pessoas assim. Começam a desanimar. Pessoas que lutavam ativamente. Mas o inimigo vem com as sementes da depressão. Como nos incentivar a algum pecado de estimação. Alguma coisa. E vai-nos desanimando. E depois já nem orar. Uma pessoa paralisada perde o seu poder de locomoção e só pode ir a algum lugar quando é empurrada por alguém. Tem muita gente assim nos dias de hoje. Só anda se for empurrado. Só cumpre os seus compromissos se alguém o acordar. Porque por ele não faz nada. Fica na caminha, na zona de conforto. E a gente tem que sair da zona de conforto para agradar ao Senhor. Porque Satanás vai nos querer pôr na zona de conforto, sempre. É lá que ele nos quer. Porque a gente assim não lhe causa incómodo, não é? Estamos paralisados. Mas chegou Pedro à cidade. Vamos observar a atitude de Pedro ao encontrar Enéas. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou imediatamente. Primeiro fato. Pedro chamou o nome por Enéas. O fato parece simples, mas na realidade é profundo. Até então e durante 8 anos o seu nome não era Enéas, era o paralítico. Antes mesmo de proferir as palavras de cura sobre a vida de Enéas, Pedro está levando ao tempo de sua glória, onde ele fazia jus ao seu nome. Com certeza pregava o Evangelho. O que Pedro estava dizendo era: Enéas, foste chamado para ser corajoso entre as nações. Foste chamado para pregar a palavra de Deus e é assim que ele deseja dele. Deus nos chama pelo nome e faz-nos um convite. Lembra-te onde foi que caíste, do tempo glorioso das descobertas, dos milagres, das vitórias. Volta a vivê-las. Segundo fato, Jesus vai curá-lo. Pedro está colocando Enéas em equilíbrio novamente. Paralítico por 8 anos, ele já não acreditava mais na palavra de Deus. E precisava de alguém para lembrá-lo que este poder existia. E existe até hoje. Ele não foi embora. E seria capaz de mudar a sua vida. Muitas vezes precisamos ser lembrados da presença de Deus. A paralisia espiritual inibe a nossa capacidade de compreender o poder soberano de Deus em nossas vidas. Deus existe, é absolutamente real, pode curar todo e qualquer tipo de paralisia na qual você esteja envolvido. Creia nisto e receba para a sua vida em nome de Jesus. Enéas! Enéas! Quantos Enéas temos aqui? Levanta-te! Não sei, filho. Cada um tem que saber. Muitas vezes estamos paralisados em alguma coisa. Levantemos. É para nós. Enéas, levanta-te. Passe. Terceiro fato. Levante-se. Após colocar Enéas no ponto de equilíbrio, ele dá-lhe uma ordem. Isto não é brinquedo. Jesus não anda aqui a pedir nada a ninguém. Anda a dar ordens. Ordens. Ou estamos a combater ou não estamos. Ou somos civis ou somos militares. Não podemos ser as duas coisas. Já Paulo diz: se envolveram-se num campo militar, agora não vão viver a vida civil. O Senhor já tinha dado muitas vezes esta ordem aos seus profetas. A ordem de Deus, neste caso de Pedro, personificando a palavra de Deus, para levantar-se, demonstra a confiança ainda depositada em Enéas. Enéas! Está aqui algum Enéas?
Deus confia em vocês. Levanta-te. Deus ainda precisava dele e da sua obra. Deus não o abandonou. Deus precisa também de você. Levante-se, tome uma atitude. O Senhor precisa de você de pé. Quarto fato. Arruma a tua cama. Arrumar a cama significa colocar em ordem o seu relacionamento com Deus. Imagine uma cama usada 24 horas por dia durante 8 anos. Certamente haveria um grande trabalho pela frente. Era preciso lavar os lençóis, trocar as armações, etc. Precisamos colocar a nossa vida espiritual em ordem. Deus não gosta de relaxamento e bagunça. Para adorar a Deus é preciso ter capacidade de manter as coisas em ordem. Ordena a sua vida, ordena a tua obra, ordena o teu altar, ordena o teu ministério. Lembra-te, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias. É duro. Ele quer nos levantar. Isto não é brinquedo, é guerra. É guerra. O profeta menos acredita. Guerra é guerra. Um último ponto. Já vos disse também, quando aparece números tem um significado. Sempre há um significado quando aparece um número. Deus quer mostrar qualquer coisa. Inês estava paralítico 8 anos. O que é que o número 8 significa na numerologia bíblica? Um novo começo. 6 dias de trabalho, 7 descanso, 8 novo começo. O 8 é sempre um novo começo. Se você se sente paralisado espiritualmente, tome sobre si o exemplo de Enéas. Levanta-te! Tenha uma nova vida com quem realmente interessa, isto é, com Jesus. Depois põe aqui entre parênteses, analise o caso de Tabita por si mesmo, leia depois, a Ilha já nos pediu para fazer isto, depois sabemos falar a palavra aqui. Mas para o paralítico há sempre um novo começo com Jesus Cristo. E vimos aqui que numa simples passagem, vai até o início, vai até mostrar a passagem, tem que dar uma passagem. Nisto, vejam a quantidade de informação que estava aqui. Um evangelho tão pequeno. E tantas informações. E o que vimos aqui é a abordagem só por trás daqui. Pode haver mais, que eu ainda nem sequer sei. Mas o que já vimos, vejam bem o que isto pode fazer por nós. Esta palavra devia ser muitas vezes pregada na igreja. Porquê? Porque a gente vai à igreja e aquele religioso que acha, eu vou domingo à igreja, depois o resto da semana esquece, está paralisado numa cama. Está paralisado. Isto tem que ser pregado. E a gente tem que entender. Está na hora. Levanta-te. Deixa a Babilónia. Deixa o Egito. Vamos para a frente. E esse final também tem uma coisa legal, que é, ele diz que todas as cidades se converteram após ter visto ele se levantar. Então, olha o efeito dele ter se levantado ao redor dele. Muito bem, Júlio. Bem visto. O efeito de Enéas se levantar... Vê-se um efeito no final. Refletiu em todo o... Exatamente. Mas, eu não disse, ainda podia haver mais, ainda visto mais uma nuance. Por isso que os testemunhos são tão importantes. Exato. Os testemunhos são importantíssimos. Então, para os que nos estão a ver online, foi dito aqui, não sei se consegue ouvir bem, mas aqui o nosso irmão disse que, repare-se como depois os que habitavam lá se converteram ao Senhor depois da sua cura. Ou seja, quando o paralítico se levanta, é lá! Afinal, há Deus em Israel. Não é? Então, paralíticos, vamos nos levantar. Eu estou, como eu digo, eu nunca falo para ninguém. Estou a falar para ajudar. Quem neste momento sentir isto está a ser também para mim. Toda a gente que acha que precisa de se levantar, que se levante. Na realidade, nós somos levantar todos os dias. É verdade. Yeah. E esta foi a palavra curta, mas que nos deve fazer refletir. Com muito conteúdo. E com muito conteúdo. E agradeço aqui ao nosso irmão ter trazido essa última nuance, porque realmente
É algo a Verdade. acrescentar. E fiquem todos com Deus e vamos embora. Deixar de ser paralíticos. Aleluia.